Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Visão Caleidoscópica. E hoje eu quero conversar com vocês sobre direitos autorais. Direitos autorais no Brasil são regulados pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Segundo essa lei, veja, essa lei protege toda e qualquer obra, conteúdo original e considerado de valor científico ou valor artístico, valor literário, tá? Determinando quando devem ser pagos os direitos autorais e quais as obras que estão ali elencadas. Então, o artigo 7º da lei elenca o seguinte: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, obras dramáticas e dramático-musicais, as obras coreográficas, pantomímicas e por aí vai. Composições musicais, obras audiovisuais, obras fotográficas, obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, projetos e esboços de obras plásticas, ilustrações, cartas geográficas, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova, os programas de computador, as coletâneas ou compilações, antologias e enciclopédias. Vocês podem notar que não há aqui nada referente a uma conversa trivial. Curioso, né? Se a gente for seguir adiante, o artigo 46 da mesma lei fala o seguinte: não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, da publicação de onde foram transcritos, em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, de retratos ou de outra forma de representação de imagem feitos sob encomenda quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros, de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução sem fins comerciais seja mediante sistema de braille ou outro procedimento de qualquer suporte para esses destinatários. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na prévia e expressa de quem as ministrou. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam sua utilização. A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito de lucro. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. A reprodução de quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal de obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. São livres as parafrases, prossegue no artigo 47. São livres as parafrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. E as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Como vocês podem ver, a legislação brasileira, ela adotou duas coisas para você proteger uma obra com direitos autorais. Eu vou dar uma invertida aqui, tá? Porque a segunda coisa é a obtenção de lucro. A primeira
é a originalidade dela, que ela tenha sido feita para ser uma obra literária, artística ou científica. Meras conversas trocadas de WhatsApp, onde não haja a planificação de algum tipo de trabalho, como, por exemplo, você, numa conversa de WhatsApp, estar montando um projeto para montar um roteiro de audiovisual, um livro, uma pesquisa. O que a gente chama de conversas triviais. As conversas triviais entre duas pessoas não têm garantia de direitos autorais. Tá? Digo mais. Se essas conversas foram obtidas por meio lícito em processos judiciais, elas são consideradas públicas. E a não ser que o juiz que presida o processo, ou o desembargador relator, ou o ministro relator, determine que essas conversas são sigilosas, elas não podem ir a público. Conversas sigilosas, quando vão a público, elas são vazadas pelos mais diversos interesses. Porém, quando, no âmbito de um inquérito policial ou ação criminal, uma determinada prova, que seja uma conversa de WhatsApp, obtida licitamente, é tornada pública, não é vazamento. Estou dizendo isso porque temos um pastor que defende a ampla, geral e irrestrita expressão de opinião, falando que as conversas obtidas no âmbito do processo inquisitorial, porque estamos falando de um processo um inquérito policial, é inquisitorial, as pessoas só são citadas, intimadas a responderem quando são citadas e intimadas. Né? Durante a fase em que são colhidas as provas, não há a obrigatoriedade, muito menos a necessidade de você dar ciência de que determinada pessoa está sofrendo um inquérito policial. Tá? Então, esse pastor está alegando que as falas dele no referido inquérito policial, que não foram vazados, foram divulgados, é muito diferente, tem direitos autorais protegidos. Eu diria que há aqui um mau uso da legislação de direitos autorais, porque não tem, tá? Seriam protegidos os direitos de imagem da criatura, com base no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e mesmo assim, somente se as pessoas estivessem utilizando o material para imputar algum tipo de conduta mentirosa, caluniosa, difamatória ou injuriosa. Quando você está no âmbito de um processo inquisitorial, processo, no caso, o inquérito policial, existem muitas regras. Todas elas devem ser seguidas, até porque a presunção de inocência é a pedra de toque do direito penal brasileiro. Mas muitas pessoas, desconsideram a presunção de inocência para aqueles que elas não gostam, e para aqueles que elas gostam, acham que pode tudo, que nada deve ser, que não há limites para a manifestação daquela pessoa. No direito brasileiro há limites, sim. Se você não quer limites, mude-se para um país onde não se coloquem limites para a sua manifestação. Aqui, a manifestação deve ser responsável e ela tem limites, e se você causar algum prejuízo ou dano a alguém, você sofrerá as consequências de seu ato. Aqui, a quinta emenda, a primeira emenda, não vale. Simples assim. Então, utilizem toda e qualquer conversa obtida por meio judicial que não esteja em sigilo, invoque a legislação pertinente e combata isso. Porque isso sim é censura. Você mal usar uma legislação para impedir que as pessoas saibam o que você disse. Assuma o BO. Então é isso aí, pessoal. Esse é meu recado de hoje. Um grande abraço. Vejo vocês. Eu estou falando aqui às 18h36 da sexta-feira. Vou pro Rocambolesco do Inferno. Espero vocês lá.
Um beijo e até mais. Tchau, tchau.